Tenham cuidado de não fazer nenhum pacto com os habitantes da terra para a qual você está indo, para que isso não se torne um laço entre vocês. Mas vocês devem demolir os altares deles, despedaçar suas colunas sagradas e derrubar seus postes sagrados. Você não deve se curvar diante de nenhum outro Deus, pois Jeová é conhecido por exigir devoção exclusiva. Sim, ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Tenham cuidado de não fazer nenhum pacto com os habitantes dessa terra, pois quando eles se prostituírem com os deuses deles e lhes oferecerem sacrifícios, alguém o convidará, e você comerá do seu sacrifício. Então você certamente tomará alguma das filhas deles como esposas para os seus filhos, e as filhas deles se prostituirão com os deuses deles e farão com que os seus filhos se prostituam com os deuses deles. Não faça deuses de metal fundido. Você deve celebrar a festividade dos pães sem fermento. Você comerá pães sem fermento, assim como lhe ordenei. Faça isso por 7 dias, na época determinada do mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que você saiu do Egito. Todo primogênito do sexo masculino é meu, incluindo todos os primogênitos dos seus rebanhos, seja um bezerro, seja um cordeiro. O primeiro filhote de um jumento você deve remir com uma ovelha, mas se não o remir, quebre-lhe a nuca. Você deve remir todo o primogênito dos seus filhos. Ninguém poderá comparecer perante mim de mãos vazias. Você deve trabalhar por 6 dias, mas no 7º dia descansará. Descansará até mesmo na época de arar a terra e na época da colheita. Você celebrará a festividade das semanas com os primeiros frutos maduros da colheita do trigo, e celebrará a festividade do recolhimento na virada do ano. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante o verdadeiro Senhor Jeová, o Deus de Israel, pois expulsarei as nações de diante de você e aumentarei o seu território, e ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes por ano para comparecer perante Jeová, seu Deus. Não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento. O sacrifício da festividade da Páscoa não deve ser guardado da noite para o dia. Você deve levar à casa de Jeová, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros da sua terra. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Jeová disse ainda a Moisés: você deve escrever essas palavras, porque de acordo com essas palavras, faça um pacto com você e com Israel. Ele ficou ali com Jeová 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e ele escreveu nas tábuas as palavras do pacto e os 10 mandamentos. Então Moisés desceu do monte Sinai, e as 2 tábuas do testemunho estavam nas suas mãos. Ao descer do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto brilhava intensamente, por ter falado com Deus. Quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés, viram que a pele do seu rosto brilhava intensamente e ficaram com medo de se aproximar dele. Mas Moisés os chamou, de modo que Arão e todos os maiorais da Assembleia se aproximaram dele, e Moisés falou com eles. Depois disso, todos os israelitas se aproximaram dele, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que Jeová lhe tinha dado no Monte Sinai. Sempre que Moisés acabava de falar com eles, colocava um véu sobre o rosto. Mas quando Moisés comparecia perante Jeová para falar com ele, tirava o véu até a hora de sair. Depois ele saía e comunicava aos israelitas os mandamentos que havia recebido. E os israelitas viam que a pele do rosto de Moisés brilhava intensamente. Então Moisés punha o véu de volta sobre o rosto até entrar para falar com Deus. Mais tarde, Moisés reuniu toda a Assembleia de Israel e lhes disse: isto é o que Jeová ordenou que se fizesse. Vocês podem trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia será sagrado para vocês, um sábado de completo descanso dedicado a Jeová. Todo aquele que trabalhar nesse dia será morto. Não acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Moisés disse ainda a toda a Assembleia de Israel: isto é o que Jeová ordenou. Recolham dentre vocês uma contribuição a Jeová. Que todos os de coração disposto tragam uma contribuição a Jeová: ouro, prata, cobre, linho azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de foca, madeira de acácia, óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção e o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Venham todos os que forem habilidosos dentre vocês e façam tudo o que Jeová ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os colchetes e as armações, as travessas, as colunas e as bases com encaixe, a arca com seus varais, a tampa e a cortina de separação, a mesa com seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro para iluminação com seus utensílios, suas lâmpadas e o óleo para iluminação,
o altar do incenso com seus varais, o óleo de unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada com sua grade de cobre, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, os cortinados do pátio, suas colunas e suas bases com encaixe, a cortina da entrada do pátio, as estacas de fixação do tabernáculo e as estacas de fixação do pátio com suas cordas, as vestes finamente tecidas que serão usadas para servir no santuário, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para servirem como sacerdotes. Assim toda a Assembleia de Israel se retirou da presença de Moisés. Então todo aquele cujo coração o impelia e todo aquele cujo espírito o motivava trouxe a contribuição a Jeová para a tenda de reunião, para todo o serviço realizado ali e para as vestes sagradas. Eles continuaram a vir, homens e mulheres, todo aquele de coração disposto. Trouxeram broches, brincos, anéis e outras joias, bem como todo tipo de objetos de ouro. Todos eles apresentaram a Jeová suas ofertas de ouro. E todos os que possuíam linho azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles de foca, trouxeram-nos. Todos os que contribuíram com prata ou com cobre trouxeram essa contribuição a Jeová, e todos os que possuíam madeira de acácia a trouxeram para as diversas partes da obra. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as mãos e trouxeram o que haviam feito: linho azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. E todas as mulheres habilidosas cujo coração as impelia fizeram pelos de cabra. Os maiorais trouxeram pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Trouxeram também o bálsamo e o óleo para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso perfumado. Todos os homens e mulheres cujo coração os motivava trouxeram algo para a obra que Jeová, por meio de Moisés, havia ordenado que se fizesse. Os israelitas trouxeram tudo como oferta voluntária para Jeová. Moisés disse então aos israelitas: Vejam, Jeová escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele o encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de trabalho de artesão, para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, com prata e com cobre, para lapidar e incrustar pedras e para fazer todo tipo de trabalho artístico com madeira. E pôs no coração dele, bem como no de Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a disposição de ensinar. Ele os encheu de habilidade para executarem todo tipo de trabalho de artesão, de desenhista, de bordador, com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino, e de tecelão. Esses homens farão todo tipo de trabalho e elaborarão todo tipo de projetos. Bezalel trabalhará junto com Oliabe e todo homem habilidoso, a quem Jeová tiver dado sabedoria e entendimento para fazer toda a obra relacionada ao serviço sagrado, assim como Jeová ordenou. Moisés chamou então Bezalel, Oliabe e todo homem habilidoso, a quem Jeová tinha dado sabedoria. Todo aquele cujo coração impelia a se apresentar voluntariamente para a obra. Eles receberam de Moisés toda a contribuição que os israelitas haviam trazido para fazer a obra relacionada ao serviço sagrado. No entanto, os israelitas continuavam a lhe trazer ofertas voluntárias, manhã após manhã. Então, depois de ter iniciado a obra sagrada, todos os trabalhadores habilidosos foram, um após outro, falar com Moisés. Eles disseram: o povo está trazendo muito mais do que o necessário para a obra que Jeová mandou fazer. Em vista disso, Moisés ordenou que se desse o seguinte anúncio em todo o acampamento: homens e mulheres, não tragam mais materiais para a contribuição sagrada. Com isso, não se permitiu que o povo trouxesse mais nada. Os materiais já eram mais do que suficientes para toda a obra ser feita. Assim, todos os trabalhadores habilidosos fizeram um tabernáculo com 10 panos de linho fino retorcido, linho azul, lã roxa e fio escarlate. Ele os fez com querubins bordados. Cada pano tinha 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todos os panos eram do mesmo tamanho. Ele uniu 5 panos e depois uniu os outros 5 panos. Em seguida, fez pequenas alças de linho azul na borda do pano que se juntaria a outra série de panos. Fez o mesmo na borda do pano na extremidade da outra série, onde as duas séries se juntariam. Fez 50 alças num pano e 50 alças na borda do outro pano, onde as duas séries se juntariam, de modo que as alças ficavam umas de frente para as outras. Por fim, fez 50 colchetes de ouro e uniu as séries de panos
por meio dos colchetes, e assim o tabernáculo se tornou uma só peça. Depois ele fez panos de pelo de cabra para servirem de tenda por cima do tabernáculo. Fez 11 panos. Cada pano tinha 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Os 11 panos eram do mesmo tamanho. Ele uniu 5 panos e depois uniu os outros 6 panos. A seguir, fez 50 alças na extremidade de uma série, na borda do pano, que se juntaria à outra série, e 50 alças na borda do pano da outra série, que se juntaria à primeira. E fez 50 colchetes de cobre para unir as partes da tenda, para que ela se tornasse uma só peça. Ele fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e para colocar por cima desta uma cobertura de pele de foca. Em seguida, fez de madeira de acácia as armações para o tabernáculo, e estas foram colocadas na posição vertical. Cada armação tinha 10 côvados de altura e 1,5 côvado de largura. Em cada armação havia 2 espigas ligadas uma à outra. Foi assim que ele fez todas as armações do tabernáculo. Assim, ele fez as armações para o lado sul do tabernáculo, 20 armações voltadas para o sul